Bom dia, nós estamos aqui para apresentar nosso trabalho sobre antidepressivos da disciplina de Química Farmacêutica e Medicinal da Faculdade de Farmácia pela FMG. Os integrantes do grupo são eu, Bruna Mota e Isabela Marcha. Bom, a depressão. A depressão é um transtorno que faz parte das patologias com elevada e crescente prevalência na população geral. Essa patologia atinge cerca de 17 milhões de adultos americanos por ano e os sintomas podem se manifestar de várias formas. Pode se manifestar, por exemplo, por caráter emocional, como a tristeza, a perda de prazer, como sintomas cognitivos, como a visão negativa de si mesmo, a desesperança, o enfraquecimento da concentração e da memória, e sintomas motivacionais, como a passividade, a falta de iniciativa e de persistência. Existem fatores genéticos e hereditários envolvidos no caso de depressão, porém também há fatores externos que funcionam como gatilhos para as crises. Esses, por exemplo, podem ser acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas, consumo de drogas lícitas e ilícitas e certos tipos de medicamento, como, por exemplo, as anfetaminas. Bom, a hipótese da bonamina. O processo farmacológico que causa a depressão ainda é uma área que se necessita de estudos. Porém, a teoria mais aceita propõe que um déficit dos neurotransmissores de monoaminas em certas partes dos cérebros podem causar a condição. Acredita-se que os principais neurotransmissores envolvidos são a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Há várias evidências que suportam essa hipótese. Por exemplo, os níveis do antidepressivo reserpina abaixam os níveis de monoamina no cérebro. E se sabe que isso pode levar a quadro de depressão como efeito colateral. A anfetamina e a cocaína são agentes que aumentam a transmissão de noradrenalina e serotonina, mas, porém, eles são ineficazes como antidepressivos. Também há evidências que uma ampla variedade de hormônios e neurotransmissores podem desempenhar um papel importante na depressão, como a substância P, a arginina, a vostressina, os neuropeptídeo Y, a acetilcolina e o ácido glutâmico. Os principais agentes depressivos atuais são de primeira geração, que são inibidores da monoamino-oxidase e antidepressivos tricíclicos. Os de segunda geração, que são inibidores da recaptação de serotonina, e de terceira geração, que são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Pode passar? Atualmente, as principais áreas de pesquisa são proteínas transportadoras para serotonina, dopamina e noradrenalina, receptores adrenérgicos alfa-2 adrenoaceptor e receptores de serotonina. Pode ir? Antagonistas para o receptor 5-HT7. Existem vários tipos de receptores de serotonina, que vão de 5-HT1 até 5-HT7, e vários subtipos, mas o 5-HT7 é a descoberta mais recente. E antagonistas deste receptor têm mostrado atividade antidepressiva, embora o mecanismo de ação seja ainda desconhecido. A atividade antidepressiva é associada ao aumento dos níveis de serotonina, além do aumento dos níveis de ativação dos seus receptores. Pode ir. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a modificação molecular. Bom, os pesquisadores da SmithKline Bisham realizaram uma pesquisa em seu banco de dados procurando estruturas que tivessem uma afinidade pelo receptor 5-HT7. E eles identificaram as sulfonaminas como principal composto com uma leve seletividade pelo receptor. A estrutura ela tem dois centros de assimetria, que são este centro aqui e este centro aqui. E foi testada como mistura dos dois possíveis diastereisômeros. Como há dois enantiômeros para cada diastereisômero, existiam 4 possíveis estereoisômeros: o RR, o SR, o SR e o SS. Todos os 4 estereoisômeros eles foram testados separadamente. E o isômero RR, que no caso está esse aqui, ele foi o que teve a melhor afinidade entre os 4. Tá. A afinidade pelo diastereoisômero RS indicou que o centro de assimetria do anel de piperidina não era essencial. Então, foi necessário a remoção desse centro de simetria para a formação de novos análogos. Então, o primeiro de tudo foi remover a metila. Só que não fez muito efeito,
porque no receptor havia uma pequena parte hidrofóbica que esse metil interage, então a ausência dela diminuiu a afinidade. Posteriormente, os pesquisadores pensaram em adicionar mais uma metila, mas por causa do impedimento estérico, diminuiu a afinidade. Por último, eles mudaram a posição, tirando desse carbono aqui, passando para o de número 4, e não só teve um aumento na afinidade, como também na seletividade. A análise conformacional da ligação flexível, nessa área aqui, entre os dois anéis, demonstrou uma energia mínima quando essas duas metilas aqui estão em um ângulo de 60 graus na posição de Gauss. Isso demonstra uma estabilidade conformacional e que essa pode ser a forma ativa da molécula. Pode passar. O enriquecimento da molécula pode ser feito adicionando um anel que incorpore ambos os grupos metil, né? Que conecte essas ligações também. E esse anel pode possuir 6 membros ou 5 membros. E antes de sintetizar essas estruturas, experimentos foram realizados em um homólogo do receptor 5HT7 e demonstrou que o enantiômero R possui maior afinidade que o S, cerca de 25 vezes. Então, a estrutura 7, com anel de 5 membros, tem maior afinidade pelo receptor que a estrutura 5. Pronto, pode passar. Bom, o anel de naftaleno, esse aqui, ele mostrou não ser essencial para a atividade da molécula. E a partir disso, ele foi substituído por apenas um anel aromático, dando origem a essa estrutura aqui. E foram testados diferentes substituintes para esse anel aromático, em diversas posições. E aqui o grupo fenol, como substituinte, ele teve a melhor atividade, dando origem a essa molécula aqui, a SB269970. A maior afinidade se deve possivelmente à ligação de hidrogênio realizada entre aqui o grupo fenol com o sítio ativo, tendo uma maior afinidade que o grupo anterior, metox. Isso foi comprovado por meio de experimentos. A seletividade desse SB269970 foi testada em vários receptores e foi observado que ele é 250 vezes mais seletivo e em vários receptores, sendo 50 vezes mais no 5HT5. E testando como medicamento comercial, ele obteve 100 vezes mais seletividade em 50 receptores. Esse composto ele age como um antagonista inverso. Esse grupo fenol do SB269970, ele é propenso a participar de reação de conjugação de fase 2. Essas podem ser, por exemplo, a conjugação com ácido glicurônico e a sulfatação. Com isso, ele leva a ter uma rápida excreção no organismo. O grupo fenol está envolvido numa importante interação com o sítio ativo. Então, ao invés da remoção dele, ele pode ser substituído por um bioisóstero. Tá. Esse grupo foi substituído por um bioisóstero que também participa da ligação de hidrogênio. Então, esse processo foi realizado adicionando um anel cíclico de 5 membros em um anel aromático, cuja antiga posição do fenol foi ocupada por um grupo NH. Vários anéis foram testados, mas o indol foi aquele que obteve melhores resultados. Pode ir. Bom, a modelagem molecular ela demonstrou que seria possível substituir o grupo metil aqui da piperidina por um substituinte que iria estender essa cadeia para formar uma grande cadeia hidrofóbica e próxima ao local de ligação. E aí foi decidido que esse substituinte teria um anel aromático. Isso não só removeria o grupo metil susceptível, como também ele aumentaria a probabilidade de uma ligação com o bolso hidrofóbico do sítio ativo.
Aí vários substituintes foram testados, mas o fluorobenzoil, esse aqui, obteve o melhor resultado. Infelizmente, a estrutura 10 ela reduziu a afinidade pelo receptor alfa-1b adrenérgico e também pelo receptor 5-HT7. Porém, uma variação no seu substituinte final, que era este flúor e virou um cloro, mostrou que o grupo clorofenoxil, esse aqui, ele teria maior seletividade, esse composto SB656104. Embora a afinidade de ligação pelo ciclo ativo de 5-HT7 tenha caído, essa estrutura aqui ela obteve os melhores balanços das propriedades. Ela durou mais no organismo que o composto anterior, o SB269970, e ela teve biodisponibilidade por via venosa e oral de 16%. Bom, apesar dela não ter sido a molécula ideal, a estrutura pode servir como base para estudos futuros. Bom, é isso a nossa apresentação e obrigada.